Olá, meu nome é Cássia e sou voluntária do programa Iniciação Científica. O tema do meu trabalho é os trabalhadores dos núcleos coloniais na seca no Piauí, de 1877 a 1879. A presente pesquisa ela tem como fundamento a discussão sobre o período da Grande Seca que afligiu o norte brasileiro, a atual região Nordeste, entre os anos de 1877 a 1879. Sobretudo, nós buscamos problematizar os atos de caridade praticados pelo governo na província do Piauí. A partir da análise e problematização das fontes documentais, nós buscamos compreender outros aspectos relacionados à seca, além de um fenômeno climático, mas também os impactos sociais e econômicos por ela causado, possibilitando assim um estudo mais abrangente desse período em questão. Além disso, o papel dos setores políticos foi fundamental, pois inicialmente foi a partir deles que se instituiu atos com o propósito de amenizar os flagelos sociais ocasionados pela seca. Observamos também que a imigração tornou-se uma característica marcante nesse período, tendo em vista que várias pessoas saíram dos campos para as cidades em busca de melhores condições devido às precárias circunstâncias da seca de 1877 a 1879. Portanto, analisar esse processo de imigração é essencial para entendermos como esse tema se tornou uma questão dos poderes públicos. Assim, a seca nesses anos anteriormente mencionados passou a ser utilizada como forma de poder, especificamente a partir das inúmeras investidas dos meios de assistencialismo do poder central na província do Piauí. Os nossos objetivos foram problematizar os atos de caridades praticados pelo governo na província do Piauí, analisar o processo de imigração devido à seca de 1877 e 1879 a 1879 e perceber como os migrantes eram vistos pela imprensa e governantes na época. Para a realização dessa pesquisa, foi fundamental a utilização de fontes primárias sobre o período da seca e da falta de desabastecimento na província do Piauí durante o século XIX. Utilizamos os relatórios dos núcleos coloniais, provinciais e ministeriais, bem como as correspondências entre as autoridades, as comissões de socorros e as petições escritas para os presidentes provinciais. Esses documentos mencionados foram transcritos, analisados e catalogados e, em seguida, problematizados, pois eram de cunho oficial, escritos pelos integrantes das comissões. Tornou-se indispensável ler os documentos nas entrelinhas. Os resultados, a partir da análise e problematização das fontes, nós percebemos que a temática da seca abrange uma vasta possibilidade de assuntos, como a fome, miséria, morte, entre tantos outros. No decorrer da pesquisa, nós notamos que a imigração se tornou-se comum na época, e por meio da problematização das fontes utilizadas, nós percebemos como os migrantes eram vistos pela imprensa e governantes da época, como também a dualidade presente nos atos de caridade, pois é notável a exploração desregrada contra os pobres desvalidos. E observamos também que os indivíduos que mais foram afetados pelas estiagens nos períodos de seca foram os menos favorecidos economicamente. A partir da análise das fontes dos trabalhadores dos núcleos coloniais na seca do Piauí, nós percebemos que o assistencialismo direcionado aos pobres atingidos pela seca, para além de construção de um discurso de ajuda, firmou-se também como meio de barganha entre as autoridades da época. A pesquisa nos permitiu também identificar de quais províncias eram os migrantes, prestadores de serviços, bem como o papel das comissões de socorro na ajuda desses migrantes. Diante das discussões, nota-se que a abordagem sobre a seca, juntamente ao seu assistencialismo e trabalho aos migrantes, foi estudada a partir do impacto social e não somente do fator climático. A análise das fontes sobre os trabalhadores possibilitou a pesquisa sobre as mudanças de vidas, histórias de homens e mulheres, jovens e crianças que saíram do seu local de origem em busca de sustento e esperança noutras regiões. Essas são as nossas referências e obrigada.